Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Lewandowski, ele que assume o Ministério da Justiça no início do próximo mês, em fevereiro, e ele vai assumir pressionado, inclusive, por uma avaliação negativa por parte da segurança pública e por várias críticas, inclusive, da oposição, dos bolsonaristas, nós que estamos falando aqui sobre eles, sobre como está o governo Lula na área de segurança pública. O ministro atual e que vai para o Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, foi chamado diversas vezes para audiências públicas no Congresso, justamente para falar sobre segurança pública. Os deputados da oposição miram agora em Lewandowski e já estão articulando para convidá-lo também para a Comissão de Segurança Pública com a volta dos trabalhos legislativos em fevereiro, que é quando ele assume. Eles querem explicações sobre as medidas de combate ao crime organizado. Se o ministro se recusar a comparecer, ele será convocado, como já aconteceu com Flávio Dino. Aliás, Flávio Dino postou agora há pouco nas redes sociais, no antigo Twitter, no X, justamente sobre segurança pública. De certa maneira já respondendo aí críticas e falando, olha, é um equívoco constitucional e institucional considerar que uma política de segurança pública é feita apenas com as polícias. Por outro lado, constitui idêntico equívoco pensar tal política apenas com discursos contra as polícias. Executamos em 2023 uma concepção equilibrada e ponderada, superando tradicionais antinomias que não servem aos interesses da população. Hoje, o jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem falando sobre a atuação da Polícia Federal e o narcotráfico. A Polícia Federal vê novas rotas do narcotráfico no Brasil e mira dinheiro das maiores facções como uma forma de combater também o narcotráfico. Vamos lá. Vamos começar aí agora com Thales Faria falando sobre essa expectativa de Lewandowski, sobre a avaliação da atuação do governo Lula em relação ao crime organizado. Que herança aí o Flávio Dino deixa para o Lewandowski, com que missão ele assume essa possibilidade de ele ser convocado pelos bolsonaristas a prestar esclarecimentos logo ao assumir a pasta? O Flávio Dino deixou o governo como o segundo ministro mais bem posicionado junto à opinião pública. Isso não foi à toa. Ele fez um trabalho razoável, bem feito, foi reconhecido pela opinião pública. O primeiro é o Haddad, o segundo é o Flávio Dino e o terceiro é o Geraldo Alckmin, que é ministro da Indústria e Comércio e vice-presidente. Então, ele deixou o governo, está deixando o governo bem colocado, vai para o Supremo bem colocado como ex-ministro. Agora, o chamado dele ao Congresso, ele foi chamado, acho que mais de 40 vezes para ir ao Congresso, não foi várias delas, deixou 20 e tantos chamamentos não atendidos para ir depor, né, em comissões do Congresso. A verdade é que houve uma falha grande da articulação política do governo, que deixou ocorrer isso, não devia ter deixado. O Lewandowski não tem a desenvoltura política do Flávio Dino, nem o trato, a empatia, a simpatia do Flávio Dino. Então, é perigoso. Lewandowski, se for chamado várias vezes ao Congresso para depor, é perigoso. Ele pode não se sair tão bem quanto o Flávio Dino saiu. O Flávio Dino dava um show, ele pegava a oposição, dava um nó nos caras, fazia piada, dizia: olha, o senhor eu sou um herói da Marvel, se o senhor é da SWAT, eu sou herói da Marvel. E ele saía batendo, não queria saber. E fazendo graça. O Lewandowski não é esse estilo. Se ele chegar lá, vai ser apertado. Então, tem que a articulação política do governo agora vai ter mais dificuldades, porque vão chamar o Lewandowski e o Lewandowski não deve sair tão bem. É a impressão que eu tenho. Vamos ver como é que vai ficar esses chamamentos e se vai se refletir, porque ano que vem agora vai ter que mudar as presidências das comissões. O PL manterá o desejo de ter o presidente
dessa comissão vai, ou vai passar para outra comissão, vai tentar outra comissão. Se for dessa comissão, talvez nem esse deputado continue sendo presidente, mas ele vai apresentar a convocação. É, é ver se, no jogo político, como é que o Planalto, os articuladores políticos do governo vão lidar com essa comissão que tentou de tudo para dar uma volta no Flávio Dino e não conseguiu. Mas sobre o Lewandowski, pode ser que consiga. Você acha que consegue, ô Josias? Como é que deve ser o desempenho de Lewandowski lá na Câmara? Houve uma mudança de patamar no debate sobre segurança pública no Brasil, Fabiola. O Lula, ao trocar a língua em riste do Flávio Dino pelos punhos de renda do Ricardo Lewandowski, ele abriu mão de assumir o protagonismo no debate sobre segurança pública. Com isso, o Lula assanhou a direita bolsonarista. O Lewandowski, quando confirmado no cargo, depois de ser confirmado no cargo, ele fez uma primeira manifestação. Disse uma coisa definitiva, a questão da segurança pública será uma prioridade absoluta, sem definir muito bem a coisa. Essa atenção se fará em absoluto respeito ao que diz a Constituição Federal, no que concerne a responsabilidade compartilhada entre os entes federativos. Na prática, o que o Lewandowski está dizendo é: olha, a responsabilidade do governo federal é limitada nessa questão, porque cabe a estados, sobretudo com a participação supletiva dos municípios, cuidar dessa questão da segurança. Isso não é problema da União. A União atua como um ente coordenador de esforços. O Flávio Dino estava mudando essa lógica. Ele tinha ultrapassado esse Rubicão. Ele tinha assumido, como ministro da Justiça, o discurso segundo o qual a União tinha, sim, responsabilidades no combate ao crime organizado, não delegava as atribuições exclusivamente aos estados, ao contrário, estava estabelecendo parcerias, inclusive com adversários bolsonaristas, como no caso do governador do Rio, Cláudio Castro. E escapa ao Lula uma percepção da sociedade brasileira em relação à segurança. Que, ao abrir mão do protagonismo nessa matéria, o Lula está ignorando dados que foram revelados por pesquisas recentes. No mês passado, o Datafolha revelou que 50% dos brasileiros avaliam como ruim ou péssima a gestão do Lula na segurança. 50%, ou seja, metade do país acha que o governo vai mal nessa matéria. Saiu também no mês passado uma pesquisa da Quest que traz dados muito relevantes. Essa pesquisa mostrou que 81% dos brasileiros avaliam a segurança como um problema nacional. E para 83% dos brasileiros, as facções estão ganhando força, estão prevalecendo sobre o Estado. Então, 8 em cada 10 brasileiros acham que esse é um problema nacional. Não dá para o presidente da República, o governo federal, virar as costas para esse problema. Então, o bolsonarismo, a direita bolsonarista, a direita congressual e extracongressual está enxergando neste recuo do Lula uma perspectiva de subir no caixote. Então, nós estamos diante de dois flagelos, Fabiola. É a falência da esquerda no debate da segurança pública e a pseudo-eficiência da direita, porque o Bolsonaro inverteu essa lógica de que presidente da República não deve se preocupar com segurança. Ele incorporava esse discurso, não para resolvê-lo, no entanto. Ele assumia o discurso para fazer proselitismo político. Aí distribuía armas, ele defendia a tese segundo a qual bandido bom é bandido morto, de que presidiário não deve ter direitos humanos, que presidiário deve ser tratado como bicho mesmo. Então, ele não, o objetivo do Bolsonaro não era o de resolver o problema, mas ele tinha esse discurso que no Brasil ainda tem apelo eleitoral. Então, nós estamos diante dessa dicotomia, dois extremos, a esquerda e a direita, que não conseguem oferecer nada que se pareça com solução em matéria de segurança pública. O Lula recuou. Ao substituir o Flávio Dino pelo Lewandowski, o Lula recuou. E ele, como que entregou esse caixote para que a direita bolsonarista suba em cima dele e faça o proselitismo que sempre fez.
isso não se assemelha ou não se parece com solução, Fabíola. Então vamos ter o teatro de sempre com um personagem diferente, mais frágil do ponto de vista político. O Lewandowski não é o Flávio Dino. O Flávio Dino, ele se saía, ele tinha um desempenho nesse debate no Congresso Nacional muito bom. Mas O mas desempenho no ficou discurso, né, ô acima da média. Josias, e na prática, teve alguma coisa para apresentar? Porque Não. Na essa prática, crítica da oposição, ela tem algum fundo de razão? Quer dizer, o que o governo Lula fez em um ano para mudar a questão da segurança pública no nosso país? o governo, no primeiro ano, lidou com emergências e, nessas emergências, agiu para enviando tropas para o Rio de Janeiro, interferindo na crise da segurança na Bahia, interferindo decisivamente ali quando houve aquelas crises de ataques em escolas. O Flávio Dino, embora o país não dispusesse de uma legislação para intervenção estatal nas plataformas digitais, chamou as plataformas, exigiu que fosse retirado o conteúdo inadequado das redes sociais, conteúdo que estimulava ataques em escolas. Ele fez ali aquele trabalho emergencial. E do ponto de vista mais estrutural, ele sinalizou uma solução. Qual foi a sinalização que o Flávio Dino deu? Ele pegou uma legislação que vinha sendo discutida desde o primeiro mandato do Lula, que é o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, foi engavetado sob o Lula, engavetado sob a Dilma, e que, aliás, a Dilma até retirou da gaveta, mas isto foi aprovado definitivamente na gestão do Michel Temer. Aprovou-se uma lei que instituiu o SUSP. O que é o SUSP? É o SUS, mal comparando, é um sistema único, parecido com o que representa o SUS para a saúde, para aplicado à segurança pública. Então, nesse novo formato, a União ganha autoridade para atuar na segurança pública, oferecendo diretrizes aos estados e aos municípios. E aí essa lei prevê a fixação de metas, prevê qual é a atuação efetiva do governo federal. E o governo, nessa matéria, Fabíola, tem que atuar como força reguladora, como a força motriz de mudanças que signifiquem alguma alteração em relação à situação atual. Então, hoje, nós não temos nada. Com o Flávio Dino, insinuou-se a intenção de levar a sério essa lei. Já está aprovada, não exigiria nenhum esforço legislativo, era só implementar esse Sistema Único de Segurança Pública. O Lewandowski vai manter isto? O Lewandowski vai tratar da forma como tratou o Flávio Dino, a GLO. O Lula recusou a GLO para conter os golpistas do 8 de janeiro, mas concordou com a GLO, que colocou Forças Armadas em portos e aeroportos para lidar com o drama, a crise da segurança no Rio e em São Paulo. Então, o Lewandowski vai levar adiante essas coisas ou não? Então, nós estamos hoje num vácuo, ninguém sabe qual é a proposta do Lewandowski, e pela manifestação inicial dele, ele dá a entender que vai tratar de forma convencional esse problema. O que é tratar de forma convencional? É simplesmente alegar que o problema é dos estados e retirar do governo federal o protagonismo que o Flávio Dino parecia interessado em se auto-atribuir. Então, houve sim um recuo, e esse recuo pode ser muito letal para os interesses políticos do Lula, porque, como dissemos aqui, os dados das pesquisas mostram que o brasileiro está incomodado com esse fortalecimento do crime organizado no Brasil. E há o crime organizado que trafica drogas e que interfere na vida do cotidiano dos brasileiros, como as milícias fazem no Rio de Janeiro, e há esse incômodo com o furto de celulares, a criminalidade que incomoda a esse nível o brasileiro. O sujeito não pode nem tirar um celular do bolso numa avenida de grandes centros urbanos no Brasil, que ele corre o risco de ser roubado, né? Então, o Lula recuou, Fabiola, deu um passo atrás. E a direita bolsonarista enxergou esse recuo, enxergou neste recuo uma oportunidade de levar a faca ao pescoço do governo. E nada disso se parece com solução.
para esse problema de segurança pública. E Então, há um tem vazio na esquerda e há o oportunismo da direita. o dia